meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de informática no módulo de Excel. E na aula de hoje, pessoal, nós vamos finalizar aí o módulo falando sobre fórmulas de contagem, tá? E qual o objetivo dessas fórmulas? Elas vão nos auxiliar quando houver aí uma planilha, normalmente uma proporção bem maior do que essa, tá? Eu estou utilizando essa só para exemplo, para efetuarmos contagem de informações, tá? E cada uma vai se enquadrar em uma situação diferente, tá? Então a gente vai simular aqui algumas situações em que as fórmulas de contagem vão nos ajudar e muito dentro da utilização do Excel para trabalho, tá? Então primeiro aqui, gente, a gente está simulando aqui, é claro que de forma bem resumida, tá? Até para que você possa copiar aí, digitar aí no seu Excel para fazer junto comigo, tá? Uma pequena base de dados onde nós temos aí informações de funcionário como nome, matrícula, tempo de empresa e inclusive a parte que está em branco é proposital, tá? Que está vazia, a gente vai falar sobre isso, e cargo deste funcionário, tá? E aqui embaixo nós temos os campos a preencher, onde nós vamos utilizar as fórmulas. E quais seriam as fórmulas que vão ser aí utilizadas no exemplo, tá? Primeiro a gente vai falar aí sobre a quantidade de funcionários e vamos utilizar uma fórmula, como vocês podem ver aí no balãozinho, chamada conte.valores, tá? Então a conte.valores ela vai servir para contar qualquer valor existente em uma célula, ok? Independente do valor que esteja inserido numa célula. Se tem uma informação ou um valor existente na célula, o Excel efetuará a contagem, ok? Então, feito isso, vamos inserir a fórmula, iniciando aí pelo sinal de igual, em seguida conte, com temudo, ponto, valores, você pode clicar no balãozinho também, tá? 2 cliques. E aí, pessoal, é só selecionarmos o valor em questão, os valores, né? Nesse caso eu vou usar os nomes. Vou selecionar os nomes. Então, como você pode ver, de A3 a A6, fecha parênteses, ou seja, não tem mistério, pessoal. É basicamente saber a função, né? A utilidade da fórmula e a sua fórmula em si, né? Saber inserir a fórmula corretamente. Agora, o processo da fórmula em si, ele não demanda aí muitos detalhes, né? Muitas etapas, como vocês podem ver. Somente o nome da fórmula, selecione os valores que você deseja contar, fecha parênteses. Porém, essa fórmula serve para qualquer valor, ok? Vamos dar um Enter. Ele fez a contagem correta lá de 4 funcionários, certinho. Vamos ao próximo. Quantidade de matrículas. Então, quantas matrículas nós temos no nosso sistema registrado, né? Na nossa base de dados. Então, vamos utilizar o campo matrícula como exemplo. E a fórmula que nós vamos utilizar aqui é a fórmula conte_num, tá? Diferente da fórmula conte_valores, ela apenas contará números, tá? Por isso se chama conte.num. Ou seja, se eu selecionar nome, se eu selecionar tempo de empresa ou cargo, isso para o Excel não será contabilizado, apenas os campos de matrícula. O interessante é que mesmo que você, sem querer, né, selecione qualquer outro valor, ele vai ainda assim te dar o retorno exato, tá? Pelo fato de ele contar apenas número. E no caso do tempo de empresa, por mais que tenha o número, ele também possui texto, tá? Então, muito provavelmente, ele não efetuará a contagem desses valores também, tá? Como se a célula estivesse em branco ou inválida para essa célula, ok? Então, vamos lá, conte.num. Sempre conte tem que ter temudo e o pontinho, tá, pessoal? E aqui, ó, o num tem que ter o acento no U corretamente, senão ele não vai. Vou dar 2 cliques para facilitar o processo, ó. Já abriu parênteses para mim. Selecionei as matrículas de B3 a B6. Fecho parênteses. Enter. Bem, 4 matrículas cadastradas referente a todos os funcionários, tudo certinho, né? Não tem nenhum
funcionário no exemplo que não tenha uma matrícula cadastrada. Ok? Bem, pessoal, dando continuidade aí no nosso conteúdo, nós temos aqui embaixo a quantidade de campos a preencher, tá? Então, como vocês podem ver aqui, ó, tempo de empresa, existem alguns campos a serem preenchidos. E nesse caso, eu quero descobrir, ao invés dos campos que eu tenho preenchido, os campos que eu tenho a preencher, tá? Então, nesse caso, eu vou utilizar a fórmula contar vazio na célula ao lado aí da quantidade de campos a preencher. Então, para inserir o contar vazio, nós vamos colocar aí sinal de igual, contar ponto vazio, questão de maiúsculo e minúsculo nesse caso independe, tá, pessoal, da forma. O importante é digitarmos corretamente. Quando a necessidade de acentuação em ponto, a gente respeitar isso, porque senão a fórmula não funciona, tá? E para comprovarmos que a fórmula está em execução, o balãozinho sempre tem que estar aqui na parte de baixo, ok? E o processo qual nós vamos realizar aí para executar a fórmula. Então, nesse caso, nós temos apenas o campo intervalo, que é a seleção dos campos que nós desejamos descobrir aí a preencher, tá? Os campos a preencher. Então, nós vamos selecionar aí o primeiro campo do tempo de empresa ao último campo, C3 a C6, fecha parênteses, Enter. Então, nesse caso, ó, nós temos dois campos a preencher neste exemplo. Tá? Então, se eu colocar aqui qualquer informação e dar Enter, você vai ver ó, que automaticamente ele vai atualizar aqui embaixo. Tá? Ele tá. Eu vou manter a informação do jeito que está. E aí, por último, e não menos importante, pelo contrário, é uma das fórmulas mais utilizadas, pessoal, vamos ter o conte se, ok? Nós já falamos aí sobre a fórmula se durante a nossa caminhada de Excel e eu fiz uma breve explicação para vocês sobre toda vez que você ver aí o se, você pode entender que isso refere-se a uma condição, tá? E aí eu expliquei para vocês sobre condições, tá? Então, da mesma forma se aplica o conte se. Então, toda fórmula que tem se, ela tem aí a sua parte lógica a ser desenvolvida, tá? Então, aqui não é diferente, ou seja, ele vai contar se houver uma condição específica, ele vai contar se for a palavra x, y ou z, né? Por exemplo, né? Então, vamos entender aqui na prática o que esse se vai representar. Aqui no campo cargo, né, a última coluna lá, preenchida aqui a coluna cargo, nós teremos os cargos lá dos funcionários da empresa. E eu quero descobrir aqui ó, quantos auxiliar administrativo nós temos na empresa. Portanto, eu vou utilizar a fórmula conte se para isso, ou seja, o Excel nesse caso vai contar se houver auxiliar administrativo. E se houver auxiliar administrativo, ele vai me retornar com quantos funcionários possuem nesse cargo dentro da minha empresa. Tá? Quantos funcionários eu possuo dentro da minha empresa com este cargo. Então vamos lá, ó. Igual conte.se, esse é um pouquinho mais completo, tem duas etapas, abre parênteses, intervalo, seleciono os cargos, ponto e vírgula, critérios, tá vendo o balãozinho escrito critérios? Se representa o se, a condição, tá? Então eu vou abrir aspa dupla, então ó, ponto e vírgula, abrir aspa, a aspa tem que ser dupla, tá pessoal? Pressiono Shift, em seguida aspa. E aí eu vou colocar aqui qual é o cargo, né, que eu desejo contabilizar. Então eu quero auxiliar administrativo, observe que aqui está auxiliar ADM, está abreviado, e aqui está completo, eu tenho que colocar exatamente do jeito que eu quero que o Excel contabilize. Então no caso tem que ser assim, ó, AUX administrativo.
fecha aspas, fecha parênteses, enter. E aí ele contabilizou também exatamente 2 auxiliares administrativos, tá? Se houvesse qualquer diferença, pessoal, na condição, no critério aqui, ó, ele simplesmente zera, tá? Tem que estar exatamente da forma a qual ela está preenchida lá no cargo, ok? Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Irei disponibilizar aí o material para que possamos praticar cada uma dessas fórmulas, pois elas são importantes e a gente precisa exercitar esse conhecimento que nós adquirimos na aula de hoje, ok? Bem, gente, a gente vai encerrando o nosso módulo de Excel aqui, onde vocês aprenderam do básico ao intermediário. Dentro do Excel é importante que isso seja praticado para que vocês possam desenvolver a cada dia conhecimento e habilidade nesse software que é tão importante no mercado de trabalho. Tá certo, gente? Agradeço a atenção de todos. Espero vocês na próxima aula já no novo módulo. Um abraço a todos e até lá!